Fala pessoal que acompanha o canal We Care About You, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para fazer a leitura do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Então acompanhe aí a nossa leitura. Vamos nessa? Capítulo 9. Missão dos Apóstolos. Tendo convocado os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E enviou-os para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Disse-lhes: Não leveis coisa alguma pelo caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa a mais. Em qualquer casa onde entrardes, permanecei nela, e daí é que seguireis viagem. Se não vos receberem, sai daquela cidade e sacode a poeira dos pés em testemunho contra eles. Partiram, pois, e percorreram os povoados, anunciando a boa nova e curando por toda a parte. Preocupação de Herodes. O tetrarca Herodes soube de tudo o que tinha acontecido e estava perplexo. Porque alguns diziam: É João que ressuscitou dos mortos. Outros diziam: É Elias que apareceu. E outros ainda: Ressuscitou algum dos antigos profetas. Herodes dizia: João, eu o degolei. Quem poderá ser este de quem ouço tais coisas? E desejava vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos lhe contaram tudo o que tinham feito. Jesus os levou consigo e retirou-se para um lugar afastado, perto de uma cidade chamada Betsaída. Jesus alimenta 5.000 pessoas. Mas a multidão ficou sabendo e o seguiu. Jesus os recebeu, falava-lhes do reino de Deus e curava todos os necessitados de cura. À tarde já estava caindo, e os 12 se aproximaram e lhe disseram: Despede a multidão, para eles irem aos povoados e sítios da redondeza procurar hospedagem e alimento, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles, porém, disseram: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar alimentos para todo este povo. Pois eram uns 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, rezou sobre eles a bênção, partiu-os e deu aos discípulos para que o servissem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e das sobras e pedaços foram recolhidos 12 cestos. Pedro professa a fé. Estando Jesus a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem as multidões dizem que eu sou? Responderam-lhe: Alguns dizem que és João Batista, outros, Elias, outros ainda que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? O Cristo de Deus, respondeu Pedro. Primeiro anúncio da paixão. Mas Jesus proibiu-lhes severamente falar disso a quem quer que fosse, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O seguimento de Cristo. E disse a todos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse a salvará. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou sofrer prejuízos? Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu vos asseguro, alguns dos que aqui se encontram não morrerão antes de verem o reino de Deus. Transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois desses discursos, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência. Suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Nisso, 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareciam envoltos em glória e lhe falava da sua morte, que teria lugar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono e, ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos levantar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Sem saber o que dizia enquanto falava isso, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E da nuvem uma voz se fez ouvir que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Eles guardaram o segredo e naqueles dias não disseram a ninguém coisa alguma do que tinham visto. O epiléptico endemoniado. No dia seguinte, ao descerem do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Aí um homem começou a gritar no meio da multidão: Mestre, eu te peço, vem ver meu filho. É o único que tenho. Um espírito se apodera dele. E, de repente, ele solta gritos. Agita-o, faz-o espumar, e só o larga depois de deixar todo machucado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não foram capazes. Jesus respondeu: Ó gente incrédula e perversa, até quando deverei ficar convosco e vos suportar? Traze-me aqui teu filho. Enquanto vinha chegando, o demônio jogou o menino por terra, agitando-o violentamente. Jesus esconjurou o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. Todos ficaram pasmados diante da grandeza de Deus. Segundo o anúncio da paixão. Como todos se admirassem de tudo o que dizia, Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção ao que vou dizer. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não compreendiam estas palavras. Para eles era uma linguagem obscura, de modo que não a entendiam, e tinham medo de perguntar-lhe sobre isso. Quem é maior? Surgiu entre eles a ideia: quem deles seria o maior? Conhecendo o que eles pensavam, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O menor de todos vós, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e o proibimos, porque não nos segue. Mas Jesus lhe disse: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor.
Viagem a Jerusalém, doutrina para os discípulos e povo. Má acolhida em Samaria. Como estavam para se completar os dias em que seria arrebatado deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente para Jerusalém e enviou mensageiros na frente. Eles foram e entraram no povoado de samaritanos para lhe preparar pousada, mas os samaritanos não o quiseram receber, porque era evidente que ia a Jerusalém. Ao ver isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e se dirigiram para outro povoado. Seguir Jesus no despojamento. Seguindo o caminho, veio alguém que lhe disse: Eu te seguirei onde quer que fores. Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e os pássaros do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro ele disse: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me antes despedir-me de minha família. Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás serve para o reino de Deus. Palavras do Senhor. Este foi o capítulo 9. Obrigado por assistir. Por favor, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Um abraço, até a próxima.